Oi gente, eu sou a Júlia e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Geek and Feminist. Para esse vídeo eu acabei tendo uma ideia meio diferente. Eu pensei em trazer algumas séries, filmes ou até livros que meio que contém um pouco da história mundial. E aí as pessoas poderiam usar isso tanto para alguma matéria da escola, para tentar fixar assim, ou para curiosidade igual eu usei. Então a ideia é basicamente isso, e aí se der certo eu vou voltar com algumas outras sugestões. E é isso. Para esse primeiro vídeo sobre esse assunto, eu pensei em trazer um pouquinho para você sobre uma das minhas séries favoritas. O nome dela é Versalhes. Ela não é tão conhecida assim, eu não vejo muita gente falando sobre ela, mas ela conta a história, como o nome sugere, do Palácio de Versalhes, e ela se passa na época da construção dele, então ela conta um pouco tanto sobre o palácio em si, quanto sobre Luís XIV, que foi o monarca francês que construiu esse palácio e tornou ele um dos grandes monumentos da história mundial. Como na maioria das séries de hoje em dia, eu percebi um pouco que o objetivo dos diretores nessa história era meio que dramatizar essa vida de Luís XIV e da vida dos nobres que viviam ali naquele palácio entre os séculos 17 e 18, se não me engano. Então eles implementaram algumas histórias que não existiram, mas eu fui pesquisar um pouco antes de começar esse vídeo se essas histórias realmente eram verdade ou não, e eu fiquei um pouquinho chocada porque a maioria delas é verdade. Realmente aconteceu, provavelmente não da forma que eles retrataram ali, mas aconteceu. E são histórias bem interessantes assim, inclusive a história de vida do irmão de Luís XIV, que era o Filipe I. Ele foi um personagem bastante importante, tanto na história real do mundo, quanto na história da série. Ele é meu personagem favorito. Então eu vou contar um pouquinho da história de Filipe I pra vocês antes de falar sobre o resto da série. Eu acho que vocês vão gostar. A história de Filipe I começa com o fato de que ele era o irmão mais novo de Luís XIV, e o papel dele como irmão mais novo ali era não interferir no reinado do irmão. Então ele sempre foi ensinado desde criança a meio que se sentir inferior. E um dos jeitos que a mãe deles tentou passar isso pro Filipe foi vestindo ele com roupas femininas. Ela costumava colocar ele em vestidos, meio que passar maquiagem na cara dele quando ele ainda era criança. E a série não mostra isso, mas é uma coisa que eu descobri pesquisando mesmo. E a série acaba mostrando isso quando eles já são adultos, sabe? O Filipe se veste de mulher, assim, ele coloca vestidos, ele passa maquiagem, ele prende o cabelo. Isso foi muito impactante pra mim, porque eu não queria imaginar, tipo, que isso realmente aconteceu, porque foi um dos pontos que eu mais gostei na série, de ter essa representatividade, assim. Eu achei que eles tinham colocado isso ali só pra meio que ter uma representatividade mesmo, sabe? Mas o negócio é que eles estavam representando a França ali, sabe? Entre os séculos 17 e 18, então era meio que brancos padrão ali, sabe? Eles até apresentam essa coisa de racismo e tal, com outros líderes de estado vindo visitar o Luís para fazer negócios, essas coisas. Eles mostram o racismo que existia ali dentro. Também existia homofobia, obviamente, e eles tentam mostrar isso por meio do Filipe. E o Filipe também tinha um relacionamento com o Chevalier. Apesar de ter esse relacionamento homossexual, o Filipe I também era casado com uma mulher. Ela era representante da monarquia inglesa no Palácio de Versalhes. Enquanto o Filipe era casado com essa mulher, o irmão dele, que era o rei Luís XIV, mantinha um relacionamento com ela. Eles não consideravam isso meio que traição, porque o Filipe já tinha esse relacionamento homossexual que ele mantinha não escondido. As pessoas, tipo, todo mundo do palácio, pelo menos na série, sabia, sabe? Mas ele tinha que manter esse relacionamento porque era mais um laço de poder que existia ali dentro da família real. Então, enquanto o rei já era casado com a rainha da época, Filipe era casado com essa monarca inglesa que se chamava Henrietta, se não me engano é assim que se pronuncia, mas enfim. Quando a gente fala sobre essas relações de poder que vêm do casamento, ainda é importante destacar dois pontos. Um deles é o fato de que ele foi o fundador da Casa de Orleans. A Casa de Orleans é uma das casas da família real brasileira, ou seja, da família que era para ser a família real se a gente estivesse sob um regime de monarquia aqui no Brasil hoje. Eu acabei percebendo que a família real brasileira é, tipo, meio conservadora, assim. Enquanto o fundador de uma das casas dele era essa pessoa, um homem abertamente bissexual, que se vestia com roupas femininas, sabe? Eu acho que é uma curiosidade bem legal.
Apesar do Felipe ser essa pessoa bissexual, meio que, entre aspas, desconstruída, isso não privava ele de ser, tipo, meio que agressivo com mulheres, sabe? Eles mostram uma cena de estupro dele. Eu acho que todos os personagens masculinos tiveram, tipo, algum momento em que eles realmente foram essas pessoas horríveis com mulheres, porque isso era normal na época, sabe? Eu vou aproveitar esse assunto das mulheres para poder destacar um ponto negativo que eu acabei percebendo nessa série. Eu percebi que eles acabaram usando os personagens femininas de dentro do Palácio de Versalhes para meio que criar um drama na série, sabe? E eles criaram esse drama a partir de várias cenas de rivalidade feminina, sabe? Eles construíram várias histórias em torno dessa rivalidade. Eu acho que são coisas que não aconteceram na vida real, ou pelo menos eu não consegui achar, tipo, nenhuma informação que comprovasse isso. E eu acho que eles podiam ter feito isso, tipo, de formas diferentes, sabe? Você tem vários pontos históricos que são interessantes passar para o público, além dos que eles já passaram muito bem. Mas eu acho que isso foi meio que uma coisa que me decepcionou, assim, principalmente na última temporada. A série continua sendo muito boa, mas quem assistir vai perceber isso. Eles podiam ter feito outras coisas que meio que tornariam isso menos problemático, assim. Bom, gente, eu ainda tenho muita coisa pra falar sobre essa série, e é muita coisa mesmo. Mas eu acho que se eu continuar falando aqui, eu vou acabar soltando um spoiler e não vai ser legal pra quem criou interesse na série. Ela teve 3 temporadas, na verdade ela foi cancelada na segunda e depois a emissora que transmitiu ela meio que pegou ela de volta pra fazer uma última temporada conclusiva. Eles não deram final pra nenhum personagem, eles deixaram em aberto, mas tá tudo no Google, assim, tá tudo em livros de história, se vocês quiserem saber. E eu espero realmente que vocês assistam a série, porque eu pelo menos amei, eu adoro história e eu aprendi muito com essa série. Eu criei um interesse pela história francesa, pela história europeia. E eu sei que não é muito legal a gente ficar, tipo assim, babando um ovo de europeu, mas é interessante, é uma coisa que eu gosto. Se eu estivesse na escola, por exemplo, eu tiraria notas melhores em história, por exemplo. Então eu acho que vale a pena assistir. Tem várias coisas pra falar ainda, mas vocês podem assistir, vocês podem inclusive comentar com a gente da equipe o que vocês acharam, se vocês realmente assistirem. Até a próxima, gente!